Pessoal, olá! Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre sementes. Sementes crioulas, né? Que são as sementes que são usadas na agrofloresta, sementes que são usadas na agricultura orgânica. Qual que é o diferencial dessas sementes para as sementes comuns hoje de mercado? A maioria das sementes que vende hoje no mercado são sementes melhoradas muitas vezes geneticamente, tá? E essas sementes que são melhoradas geneticamente, muitas vezes elas para produzir, elas precisam ali de um conjunto, né, de adubos e herbicidas específicos para elas poderem estar produzindo. Já a semente crioula, não. Por quê? Porque a semente crioula, ela não passou por um processo de mudança aí genético, ela tá como, desde que o mundo foi criado, né, desde que ela existe. A sua genética, a sua capacidade de produção de germinação, ela é melhorada, mas é melhorada por seleção que o agricultor faz. Como assim? Poxa, você plantou um pé de abóbora, por exemplo. Aí deu lá 10 abóboras. O certo nessa semente, né, nessa agricultura orgânica, o certo é você pegar aquela abóbora mais bonita, mais viçosa, ou abóbora, gente, mas seja qualquer outro fruto, legume, verdura. Você vai pegar sempre aquela planta mais bonita, mais vistosa, aquele fruto mais bonito, livre de pragas, e tá retirando a semente para poder fazer a próxima safra. E dentro das sementes também você vai selecionar aquelas perfeitas, aquele tipo de semente que não tem nenhuma imperfeição. Assim você vai fazer um melhoramento genético, mas você vai estar fazendo um melhoramento genético, mas naturalmente. Essa técnica, ela era utilizada pelos índios, né? Pelos índios americanos, os incas, os astecas. Eles já utilizavam essa técnica, principalmente com milho, né? E com algumas batatas, maracujás. Então, quando o homem europeu chegou na América, os índios já tinham essa tradição, tá? E também, gente, outra coisa que vocês têm que saber que não é porque a semente é crioula que ela não precisa de adubação. É lógico que para uma agricultura orgânica você vai utilizar adubos orgânicos, né? Esterco de curral, esterco de galinha, compostagem, uma adubação mais natural, mas precisa, a planta precisa retirar os nutrientes do solo para ela prosseguir aí com uma genética boa. Então, para isso, precisa sim dos cuidados, dos tratos culturais, só que você vai fazer de uma maneira diferente, não usando químico. Por exemplo, se deu praga, você vai usar o controle de pragas por uma cauda bordaleza, uma cauda de fumo, uma coisa que não seja tão agressiva para a planta. Ou se não, fazer aquele cultivo integrado, plantar vários tipos de plantas junto. Por quê? Porque várias plantas junto, elas se autoprotegem. Eu sempre, quando eu mostro aqui meu quintal, eu tenho uma infinidade de coisas plantadas aqui todo lugar que eu planto, né, alguma coisa, eu sempre misturo. Por quê? Porque não dá praga, é muito difícil dar praga, porque às vezes uma planta, ela tem aí uma enzima que espanta muitas vezes um inseto, um fungo, uma praga que vai atacar a outra, tá? Então aí a gente cria aí uma simbiose de um desenvolvimento, digamos assim, adequado e sustentável, tá? Então esse seria aí as sementes crioulas, semente que você vai plantar, você vai colher e você vai estar guardando aí para a próxima safra. E o ideal, né, é que elas sejam aí sem nenhum tipo de mutação, de mudança genética. Às vezes pode acontecer a mudança, gente, naturalmente, né? Igual eu falei, feita pelo homem ou pelos próprios insetos da natureza. Como assim? Eu tenho, por exemplo, muitos tipos de maracujá. Então já saiu alguns maracujás híbridos, porque às vezes está plantado ali próximo e as abelhas fazem o cruzamento.
mas foi pela própria natureza. Eu não fui lá e fiz propositalmente, tá? Então aqui, ó, eu tenho vários tipos de semente, bucha, vários tipos de maracujá, acho que tem uns 30 tipos de maracujá, pimenta cumari. Gente, isso aqui é muito engraçado, ó. Eu sempre guardo elas em vidros, minhas sementes em vidros, ou em potinhos assim de plástico, depois que elas estão bem secas. Isso aqui conserva por muito tempo. Aqui a gente tem semente de abóbora, bucha de metro. Essa pimenta aqui que eu ia mostrar pra vocês, ó, é a cumari, mas ela é cumari bola, ela é redondinha. A minha mãe diz ter visto dessa pimenta na infância dela, e eu andando no mato aí, por acaso, achei um pé dessa pimenta. Tô tentando aí fazer mudas pela semente, até hoje eu consegui pelo galho, mas tô tentando pela semente. Então aqui tem vários tipos de fava, de feijões. Aqui maracujá granadilha. Tem vários tipos de cabaça, cabaça africana, cabaça gigante, jacatupé. Aqui eu tenho várias sementes aqui no canto, ó. Tem vários tipos de semente. Fora essas daqui, eu também guardo um pouco numa caixa, que aqui nessa prateleira não cabe. Mas tá aí a forma correta de estar armazenando, né? Um lugar bem arejado. Aqui, algumas sementes, assim que eu seco elas e ponho nos vidros, eu deixo um tempinho aberto, para não ficar nem umidade, ou não ficar muita umidade, para a semente não embolorar. Então, tá aí, sementes crioulas para vocês.